Eu queria começar esse episódio fazendo uma dinâmica. Quais são as masculinidades que você acaba se espelhando? E mais, quais foram as referências masculinas que você teve que te construíram o homem que você é hoje e o que vai te fazer ser um homem no futuro? Mas antes de falar mais sobre esse assunto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Gustavo Frutuoso e esse é mais um episódio do meu novo projeto, programa, podcast chamado Um Tanto Quanto Másculo. Um projeto que visa falar de masculinidade de uma maneira muito mais saudável, a partir de dados, consumo, narrativas e experiência pessoal, tentando proporcionar um diálogo muito mais confortável que visa uma construção de uma masculinidade muito mais saudável também. Eu acabei escolhendo esse tema porque eu identifico que quando a gente para falar sobre masculinidade é preciso identificar a construção dela, indo dentro das origens e do contexto em que cada pessoa esteve dentro para assim conseguir construir a masculinidade que ele apresenta hoje em dia. Então eu consegui identificar 3 pilares dessa construção de masculinidade, que são as referências que você tem em casa, os filmes que você assistiu e também os famosos que você observou. Então quando a gente para falar sobre o primeiro pilar, que são as referências que você teve, já existe uma separação bem discrepante dentro desse cenário, que são as pessoas que tiveram uma presença masculina dentro de casa para as que não tiveram. Um dado relevante a partir disso foi divulgado pelo G1 em 2023, onde aponta que mais de 11 milhões de mulheres são mães solo no Brasil. Além disso, uma pesquisa realizada durante quase 10 anos aponta que mais de 1.407.800 crianças não tiveram no registro o nome do pai. E é preciso também contextualizar o cenário dessa criança, desse menino, na construção de masculinidade dele, onde obviamente aparecem outras demandas, como socialmente e financeiramente, na frente dessa construção de masculinidade, mas também é uma questão dele se questionar e buscar uma referência do homem que ele tem que ser no futuro, onde ele acaba sempre se questionando e pensando, tá, que homem que eu tenho que ser? E eu falo isso porque foi algo que acabou surgindo dentro da minha cabeça quando eu era uma criança em si. Eu não faço parte dos dados que eu acabei apontando, eu conheci meu pai, eu tenho meu pai no registro de nascimento, mas eu acabei não sendo tão próximo a ele, construindo uma relação muito mais profunda para assim tê-lo como uma referência masculina em si. E isso acabou me impactando em diversas formas. Eu acabei identificando que eu tive uma construção de masculinidade muito mais saudável a partir disso, porque eu acabei identificando e vendo que eu conseguia construir o que eu era, a minha personalidade, a minha masculinidade a partir do momento em que eu conseguia roubar ideia das outras pessoas que eu acabava observando. Além disso, eu acabei construindo isso a partir das mulheres dentro da minha família, identificando narrativas que elas falavam e coisas que elas reclamavam ou apontavam de outros homens, consegui identificar, tá, isso é algo ruim, não é para mim fazer, ou isso é algo bom, eu tenho que fazer isso para mim ser um bom homem, um homem legal para as mulheres que eu me relaciono. Outro ponto positivo a partir disso é que eu acabei não performando algumas ações que são características dos homens de uma masculinidade muito mais violenta. Quando a gente para identificar uma das grandes pressões que os homens vivem hoje em dia é que eles têm que ser bem financeiramente, estruturado financeiramente, para assim conseguir ser o provedor da sua casa. E eu nunca senti essa pressão porque eu acabava identificando que a construção de uma casa é muito mais colaborativa com as pessoas que estão dentro dela e não resumida em apenas um papel que existe ali. Além disso, identificando também que as mulheres precisam e têm a possibilidade hoje em dia de trabalhar e isso não é algo ruim ou que acarrete em coisas negativas. Só que da mesma forma que aconteceram coisas positivas, também tiveram as negativas, onde eu senti uma distância de outros homens emocionalmente e socialmente e não conseguia me relacionar com eles, conseguia estar confortável para conversar e também pouco validado por eles a partir disso. E esse é um bom link que dá para fazer quando a gente para analisar um cenário das pessoas que tiveram uma referência masculina dentro da sua casa. Porque a partir do momento em que você tem um pilar, você tem alguém que consegue se identificar e se relacionar emocionalmente e socialmente, porque você tem alguém ali, é um cenário muito mais diferente, só que também acaba acarretando em outras situações que podem vir a serem negativas. Onde, por exemplo, um dado divulgado pelo Correio Brasiliense aponta que 6 em 10 meninos queriam ter tido uma referência de masculinidade muito mais positiva. Esse dado acaba apresentando um cenário negativo do que é a construção de masculinidade até hoje em dia, onde 60% dos meninos ainda acabam tendo um contato com a masculinidade muito mais violenta e fomentando algumas performances que hoje em dia já não cabem mais. O segundo pilar dessa construção de masculinidade são os filmes que você assistiu. Eu sei que pode parecer um pouco mais
bobo e real falar sobre os filmes, mas eu acredito que eles têm um impacto muito grande quando a gente para analisar a construção de masculinidade a partir deles. Então, uma pesquisa divulgada pelo Instituto PDH acabou apontando que 1 a cada 3 homens tem como uma referência de masculinidade algum personagem fictício dentro do cinema. E quando a gente para analisar o que foi a construção do cinema durante todos esses anos, acabam surgindo inúmeros personagens que são extremamente musculosos, violentos, frios e que também objetificam mulheres. Então, como exemplo, a gente pode citar o Rambo, que era um cara extremamente violento, musculoso e que usava das armas como um objeto de poder. Além disso, o 007, que era um cara elegante, rico, que se vestia bem e que estava rodeado de bebida e mulheres. Além de, obviamente, ser uma máquina de matar. E acho que a gente pode até não ir tão longe assim e voltar um pouquinho um tempo atrás do auge dos Peaky Blinders, por exemplo, onde era uma necessidade, um desejo, uma vontade de você ser frio e calculista como era o Thomas Shelby dentro da série. A partir da construção desses personagens, os homens acabaram construindo um ideal do que seria a masculinidade, do que seria ser um homem de verdade a partir disso. Isso acaba acarretando em alguns problemas que são pouco notados quando a gente para falar e conversar com outros homens, como por exemplo questões do seu corpo, objetificação que você tem do seu corpo e desse corpo ideal de ser extremamente musculoso, que é muito difícil de você conseguir, além de que todas as resoluções dos seus problemas são feitas a partir da violência e do massacre, e também como esses homens acabam colocando a mulher ao lado deles de uma maneira muito mais pejorativa, negativa, objetificando elas. E falando de uma experiência minha, eu acabava não assistindo tantos esses filmes, eu preferia outros filmes como, por exemplo, as comédias românticas. Então eu lembro muito quando eu era uma criança, eu assistia a Sessão da Tarde e ver, por exemplo, De Repente 30, Como Se Fosse a Primeira Vez, ou O Melhor Amigo da Noiva. Eram alguns filmes que eu lembro de ter assistido e ter olhado para esse cara e falado, caramba, eu acho que eu quero ser igual a esse cara, porque ele é legal, ele é bacana, e ele consegue ter uma namorada no final. E eu sinto que isso acabou moldando muito o homem que eu sou hoje em dia. Porque eu vejo que eu sou um cara muito mais carinhoso, romântico, mas ao mesmo tempo aconteceram cenários negativos a partir disso, como por exemplo uma grande idealização do que são relacionamentos, do que é a minha vida, o que ela pode se tornar de, por exemplo, não ter acontecido nada e ter uma reviravolta mirabolante ou acabar com alguma pessoa. O terceiro pilar dessa construção de masculinidade são os famosos que você observou. E aqui existem alguns contextos que é preciso dar para entender essa construção, onde, por exemplo, muitas pessoas acabam discernindo o que é a vida e o que é a obra desse famoso e absorvendo só o que ele quer em si. Isso já é um ponto que acaba tendo um conflito comigo, porque eu acabo não separando o que é a pessoa enquanto pessoa física e o que é a pessoa enquanto uma pessoa jurídica também, analisando que ela tem um papel muito relevante dentro da sociedade, que acabou tendo uma notoriedade e fama a partir do que ela é. Um grande exemplo disso que a gente tem no Brasil são os jogadores de futebol, onde muitos homens acabam observando um jogador X, Y, Z e tendo ele como uma referência de alguém que teve prosperidade, alguém bom dentro do seu serviço e, obviamente, também alguém bom dentro das questões de masculinidade, como relacionamento, fama, dinheiro. E eu sei que a partir do momento em que eu falei sobre jogadores de futebol, um nome específico veio na sua cabeça. A partir de hoje, eu não falo mais do Neymar. O Neymar, 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 o Neymar, o Neymar, o Neymar pegou o Neymar, Neymar, o Neymar. E dentro da minha construção de masculinidade, eu acabei escolhendo muito no esporte para conseguir fazer amigos homens, um tema de conversa com eles. Eu acabei ficando meio fissurado em esportes e a partir do momento em que eu consegui consumir muito mais os esportes, como por exemplo futebol, basquete, eu acabei encontrando personagens que eu acabei identificando a maneira que eu era em si. E a masculinidade também a partir disso, visto que eu olhava pro cara e falava, caramba, ele não é um machão, ele não é algo, o cara que fica valorizando que ele pega inúmeras meninas na balada ou que gasta dinheiro a rodo. Ele é uma pessoa muito mais centrada e que conversa sobre coisas que eu gosto também. E um desses casos que acabou acontecendo foi o do Héctor Bellerin, jogador de futebol espanhol que atualmente atua no Betis e que ganhou muita notoriedade falando sobre moda, sustentabilidade e até mesmo sobre padrões de masculinidade que são feitos dentro do futebol. É muito engraçado porque só dizem aos jogadores de futebol para se apegar ao futebol quando falam sobre algo ou fazem algo que não seja muito masculino.
quando eles jogam PlayStation e dirigem carros velozes, quando ficamos bêbados ou algo assim, não há nada a dizer sobre isso. Mas quando Borja Iglesias pinta as unhas ou quando voa um desfile de moda, é quando eles nos questionam. É quando o que nós fazemos lá fora afeta o nosso futebol. Além do futebol, outro esporte que eu acabei tendo um contato e conseguindo conquistar algumas referências que moldaram também a masculinidade é o basquete. Onde, por exemplo, eu consegui me identificar com jogadores que acabavam falando muito sobre questões de saúde mental, como por exemplo foi o caso do DeMar DeRozan, atualmente no Sacramento Kings, onde ele acabou sendo uma figura muito relevante quando o tema é depressão e a sua saúde mental, onde em 2018 ele acabou fazendo um tweet que foi mega famoso que ele falava que a depressão tinha tirado o melhor dele. E até um tempo atrás ele acabou criando uma série que conversava com outros jogadores de uma forma em que eles estavam jantando, muito mais intimista e que não tinha uma característica de entrevista para falar sobre a saúde mental também. Outro exemplo relevante que acabou me chamando a atenção foi o do Kevin Love, que atualmente está no Utah Jazz, se eu não me engano, onde ele acabou tendo um ataque de pânico no meio do jogo e saindo correndo pro vestiário, e também já falou em outras entrevistas que ele pensava em interromper a própria vida. E hoje em dia ele está muito melhor dessa situação mentalmente e até que conseguiu criar uma fundação para falar sobre saúde mental. A construção de masculinidade não é uma ciência exata, não dá para você apontar um caminho e falar, faça isso que você vai conseguir ser um homem legal, ser um homem bacana ou qualquer coisa do tipo. Mas obviamente existem cenários, exemplos em que você pode identificar e observar as coisas que você tem a fazer e as coisas que você não tem a fazer, a fim de proporcionar uma masculinidade muito mais saudável, sem pressão ou sem ter que cumprir estereótipos para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E se você chegou até aqui, eu acredito que você vai ter uma opinião sobre esse episódio. Então deixa um like, um comentário. Se você quiser escrever de uma maneira muito mais longa e detalhada, tem meu contato aqui embaixo também. Me siga, se inscreva, minhas redes sociais estão aparecendo agora e também estão na descrição desse episódio. E fica atento, porque toda quarta-feira tem um episódio novo. Valeu!